Glória a Deus. Peço perdão aí para os assistentes do meu canal, os que assistem meu canal. Essa aqui é a parte B do vídeo. Que evangelho é esse? Eu estava falando sobre aquele desviado, aquele filho do Manuel Ferreira que eu vi. Como eu não tenho medo de nada, eu sou como o apóstolo Paulo, eu prego a verdade. Na parte A, eu dei a introdução do texto, né, que eu usei dois textos bíblicos, que eu usei Romanos capítulo 1, versículo 16, e usei Gálatas capítulo 1 também, versículo 7 ao versículo 10. Né, que eu falo, o tema desse vídeo aqui, essa aqui é a parte B, que evangelho é esse? E eu estava exatamente comentando no finalzinho da parte A, que eu tinha limitado aqui o meu modo de economia de bateria e só gasta 15 minutos. Então atingiu, cortou. Vou até editar esse vídeo, a primeira parte. Mas assista a primeira parte também em nome de Jesus, compartilhe, né? E a segunda parte também. Eu estava exatamente comentando sobre a ira que eu sinto desses falsos profetas. Estava comentando sobre aquele filho do Manuel Ferreira, sobre vestimenta do outro evangelho que eles avalizaram. Eu estava falando que a Assembleia de Deus, eu peguei o exemplo da Assembleia de Deus, que eu sou dessa denominação, sem querer defender bandeira tradicional, mas está corrompida, falando quando houve a divisão em 89, que Manuel Ferreira foi expulso, e falando que esse evangelho, a Assembleia de Deus está se corrompendo. Falei da Batista, da Assembleia Metodista Presbiteriana, que eu não tenho compromisso com denominação, tenho compromisso com Jesus, de combater o pecado. Meu óbvio é que as pessoas dessas denominações, Batista, Assembleia, Metodista Presbiteriana, Congregação, se arrependam, larguem o pecado e voltem para Jesus, que estão desviados dentro, entre aspas, da casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós, mas a casa de oração também é chamada casa de Deus. E eu estava falando também sobre isso, que eu vi no YouTube, eu não vejo TV secular. Aquele filho do Manuel Ferreira, acho que está Abner Joel lá, a mulher de calça toda apertada, velha, ela passando como, hoje em dia como se fosse uma deusa. Né? Eles são, na verdade, não são mais servos de Deus, são artistas cujo a diretoria de cada denominação são o foco, e no foco tem mais Jesus. Antigamente os pastores, eu vi desde pequenininho na Assembleia de Deus, eles eram pessoas simples, humildes, o foco era enaltecer o nome de Jesus. Um dia eles enaltecem o nome do homem. Então eu sou irado com isso porque eu li uma frase de uma certa pessoa, diz assim: um homem regenerado ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Você Deus aborrece o pecado, Deus aborrece a mentira, Deus aborrece esses líderes falsos, essas pessoas corrompidas que se venderam para o diabo por causa de fama, liberaram tudo, dizendo que não é nada mais é pecado, pregam um outro evangelho. E esse vídeo aqui, eu estava agora à tarde, como eu falo no primeiro vídeo, dando uma voltinha com meu filho, já fui pregar hoje no bairro aqui onde eu moro, perto de Comendador na Rio São Paulo, próximo da Casa de Fausto Santo Antônio. Eu moro na Zona Oeste, Rio de Janeiro. Ainda falou comigo: faça um vídeo, primeiro do ano, o tema é que evangelho é esse? Então eu falo aqui desse outro evangelho. No primeiro vídeo eu falo também sobre o evangelho de Cristo, esse daqui, que é baseado em Romanos 1, 16, que diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que eu não posso me envergonhar desse evangelho aqui? Que a verdade, ele confronta o homem no seu pecado. Eu estava falando do confronto que o evangelho verdadeiro de Cristo confronta com essas igrejas mundanas aí corrompidas. Porque é poder de Deus para a libertação. Em hebraico a palavra de salvação quer dizer libertação. Primeiramente, de todo aquele que crê. O crer aqui é o pistis, é o obedecer. Primeiramente do judeu e depois do grego. Porque nele se descobre de fé em fé. No final diz assim: porque mais o justo virá da fé. Ou seja, esse evangelho aqui é o que transforma o homem. E quando Deus falou comigo há pouco à tarde sobre outro evangelho, eu fiquei conversando com o Espírito Santo e ele me mostrando que esse evangelho, esse outro evangelho que é pregado ou ensinado por essas denominações corrompidas, ele não transforma ninguém. Por isso que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não liberta a pessoa das novelas imundas? Que evangelho é esse que não liberta as mulheres da bermuda, da calça comprida, da saia curta, do batom maldito? Porque tudo isso aí leva a mulher a ser objeto de lascívia, de provocação do instinto sexual nos homens. Hein? Que evangelho é esse? Que não liberta as pessoas.
Que evangelho é esse que não traz santidade no vestir, no falar e no agir? Não traz santidade no espírito, no corpo e na alma, porque a palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, um advérbio de totalidade, conservados, mantidos, irrepreensíveis. Quer dizer, se tiver repreensível, para a vida do Senhor não sobe. Se tiver com uma manchinha, pastor, um pouquinho de pecado, não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Um pouquinho de fermento, Jesus disse, o Espírito falou, leveda toda a massa. Fermento na Bíblia significa pecado. Não é o fermento dos fariseus, que eles queriam colocar no Evangelho aquele monte de bagulho para o cara carregar. Não, tem que cortar o peru, ou seja, cortar a carne do prepúcio, aquelas coisas que não eram da santidade. Porque, né, falar de adultério não é levedar a massa. Falar de idolatria não é levedar a massa. Essas leis aí tá no Velho e Novo Testamento. Não tem essa parte aqui, irmão, não pode tudo. Idolatria, é isso aí, adorar o corpo. Hoje em dia, a idolatria, não é nem as imagens de cultura mais do sistema católico. A idolatria, eu escrevi um livro no meu blog aí, Pastor Nonato Ramos, um dos capítulos é culto ao corpo. O diabo que ele cria vários ídolos, e um dos corpos hoje é a pessoa, é o narcisismo. As mulheres querem andar quase nua nas denominações, é o exibicionismo do inferno. As meninas com as sainhas desse tamanho, ninguém fala, eu fui na igreja batista, não é igreja não, numa denominação batista, que me chamaram para pregar lá, o cara fez em 2009, 2008, quando eu voltei do Haiti. Nunca mais me chamaram para pregar. Eu digo, é uma vergonha. A palavra de Deus manda a mulher se vestir com pudor e modéstia, e as mulheres pegando a Bíblia e colocando para cobrir o fundo da calcinha. Eu vi isso numa denominação batista. Isso é igreja de Deus? Isso é evangelho? Não, isso é evangelho do diabo. Porque o evangelho de Jesus ele transforma as pessoas. Então eu digo para você que essa santidade desse evangelho aqui, eles não pregam mais. Das duas, uma. Ou esses líderes corrompidos estão envergonhando de falar a verdade para as cabras, que não são ovelhas, ou não falam as partes que Deus manda nós exortar uns aos outros enquanto o tempo que se chama hoje. Porque esse evangelho aqui, que Paulo fala, ele diz que ele é o poder de Deus. Ou Paulo é mentiroso. O evangelho de Cristo, ele é as novas de transformação, de libertação. Ele muda a mulher que usa calça comprida, faz sentir vergonha na cara. Pega a mulher, faz sentir vergonha de mostrar as nádegas dela. A mulher que é atingida por esse evangelho de Cristo, ela não vai nunca mais colocar uma porcaria nas orelhas dele. Aqui do terreno do templo do Senhor, que a nossa orelha não tem furo nenhum. Pastor, que mentira, essa é mentira. Nós não nascemos com furo na orelha, é pecado, vai para o inferno. Deus falou comigo. Irmão, é graça, sabe por quê? Você não ouve mais a voz de Deus. Deus não fala com a pessoa que rejeita o evangelho da graça. Só se a pessoa se arrepender, porque realmente, você que vai ver esse vídeo, se tu rejeitar, tu não vai falar contigo não, Deus não vai falar com você mais. Porque eu sou o mensageiro do Senhor, como muitos outros na terra. Quando o homem rejeita a verdade de Deus, transmitida por meio de um profeta de Deus, ou um servo, uma serva, ele está rejeitando Jesus. A palavra de Deus diz isso. Que evangelho é esse? Que faz a mulher usar um salto desse tamanho para o bumbum dela ficar protuberante e andar na rua, toque, toque, como fala Isaías capítulo 3, 16 em diante. Diz que naquele dia o Senhor fará diabólica a cabeça das filhas de Sião. Quando elas andam, vão cascavelando com os pés, cotoc, 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 andando assim. Leia Isaías capítulo 3, versículo 16 até o 32, se eu não estou enganado. É um lixo essa igreja, da igreja maldita. Esse outro evangelho, não é o evangelho que a Bíblia fala aqui em Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de falar a verdade para você. Lá no céu não está escrito. Deus falou assim, ó, pregue para o batista um evangelho, para o presbiteriano outro, cada um tem a sua verdade. Eu tenho essa verdade aqui, a palavra. Para o metodista é outro, para o congregacional, para o assembleano não. Prega a minha palavra, meu servo. Desde criança eu tenho 7 anos. Desde 7 anos de idade, Jesus falou, apresentou para mim numa visão, mostrou a visão do arrebatamento.
Hoje em dia tu vai ver esse crente mundo, nem não ouve mais Deus falando no ouvido dele, nem no coração. Deus não dá mais sonho, não dá mais visões para ele. Eles não creem no batismo com o Espírito Santo. Esse batismo que está aí, a maioria é demônio, é falso batismo, é um falso Pentecoste, é um falso batismo, porque o diabo também limita essa coisa de Deus. Eu sei, eu já vi aqui numa certa casa, um vizinho que eu fui lá, o cara ficou assim, tipo, o preto velho com arco e flecha na mão, sem camisa. Eu fico olhando para aquilo, né? O Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, isso é demônio do engano. O diabo ele imita as coisas na marca. Só que o Espírito Santo é tão maravilhoso, verdadeiro, que ele nos deu o dom de discernimento de espírito. Então eu pergunto para você, Batistão, que evangelho é esse que você anda quase nua, mulher da denominação batista? Que você vai para a praia de biquíni mostrar a sua parte íntima? Que evangelho é esse que não faz você sentir vergonha? Lá você não tem de vergonha, porque se não fosse pecado você andar lá com essa roupinha imoral, você vai na beira da praia, porque você não vai para a denominação sua lá, pro salão de você lá, assim vestido, já que não é pecado andar na rua, quer dizer que Deus não está na praia não, vendo? Deus não está na pracinha? Diga para mim se não está, hein? É como eu estava falando, não tem como o Evangelho de Jesus não transformar as pessoas. Eu hoje fui na rua e não vi ninguém evangelizando. Que evangelho é esse? Que as pessoas só são evangélicos dentro das casas de reuniões dele. Que evangelho é esse? Que as meninas não sentem mais vergonha de usar uma sainha desse tamanho. Que evangelho é esse que os líderes não chamam as meninas para conversar? Minha filha, você é uma serva de Deus. Porque na verdade elas não são servas de Deus, porque se eles fossem servos de Deus, eles sentiriam vergonha de ver uma ovelha de Jesus, que o pastor, nós pastores somos para conduzir as ovelhas no caminho de Cristo. A ovelha tem um carrapicho no corpo que chama que vem cá, filha. Olha, você foi comprada pelo sangue precioso de Cristo, não é para usar seu corpo aí para servir de pecado para os meninos, para exibir, como o tal Zeca Pagodinho diz, o que é bonito é para se mostrar. Não! O corpo da serva de Deus não é para você mostrar através do contorno de uma maldita calça comprida. Calça comprida é maldita. Foi forjada no inferno para a mulher. Foi forjada no inferno pelo diabo para valorizar as curvas, entre aspas, né? Com que propósito? Para provocar nos homens a libido do sexo. E isso não é de Deus. Eles estão tão cínicos que esse outro evangelho que Paulo fala em Gálatas é tão maldito, maléfico, satânico, diabólico, luciferiano, que ele faz as pessoas não verem que aquele é vergonhoso, impúdico e maldito diante de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas ainda, se o nosso evangelho está encoberto, o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, é para os que se perdem que está, nos quais o Deus da presente era perversa, que é o diabo deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandece a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse evangelho da graça não é mais esse evangelho que os batistas creem, não é mais o evangelho que os presbiterianos creem, é outro evangelho que eles creem, porque esse evangelho dele não transforma. Esse evangelho não santifica ele de corpo, alma e espírito. Esse evangelho não manda eles ir pregar na rua com ousadia, porque Pedro e João, eles pregaram com ousadia. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, Pedro era tímido, mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele recebeu a promessa, aqui o esclarecimento. Os batistas dizem que quem tem servo de Deus já tem o revestimento de poder. Mentira, não tem. Jesus falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Vamos entender aqui? Eles estavam vestidos. O que é revestir? É vestir duas vezes. Então a promessa do Pai, que ele dá, não é a salvação, que a salvação ela já vem dada em Jesus, é o batismo com o Espírito Santo. Ele disse, João falou, eu vos batizo com água para arrependimento e perdão dos pecados. Mas o que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés, ou das correias dos pés, da sandália dele, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele imergiu você no fogo de Deus.
Eu era um batistão, nasci na Assembleia de Deus, no Evangelho com criança, e fui batistão da fé. Largado, o pastor que falou que porra de futebol é pecado. Talvez ele também foi ensinado assim, que não falaram para ele. Quando eu vim para a Assembleia de Deus, não estou defendendo bandeira de denominação, naquele tempo a Assembleia de Deus ainda era santa. Olha, meu filho, isso aqui é pecado, isso não é. O que o homem de Deus tem que saber o que é certo e o que é errado. É pior para aqui, dizer graças a Deus. E me explicou por que o futebol era do diabo. E Jesus me explicou também. Então, eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo, porque eu vi os servos de Deus da Assembleia pregar com ousadia. E lá no livro de Atos, diz que Pedro, os fariseus, aqueles pessoal do Sinédrio, vendo a ousadia com que Pedro e João pregavam, e investigaram e descobriram que eram homens indoutos e sem letra, conheceram que havia estado com Jesus. Olha a diferença. Esse evangelho aqui, ele fala do batismo com o Espírito Santo. E toda pessoa que ele é genuinamente batizado com o Espírito Santo de Deus, ele é ousado, ele não é covarde. Deus desperta nele um repúdio contra o pecado. Comigo assim, eu sou prova disso. Quem me conheceu antes de ser batizado com o Espírito Santo, ficou uma pessoa. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 27 de novembro de 1997, às 6h47, na rua Macapá, 144, onde eu pastorei em Nova Iguaçu, eu vi Jesus no trono, ele abriu, vi os céus. De olho fechado eu vi aqui por dentro dos meus olhos. Qual é o mistério de Deus? Está no céu anotado? Eu vi Jesus falou comigo em português, disse assim: meu servo, o céu se alegra, como dai, em te outorgar esta bênção. Jesus conhece português perfeito. Todo idioma do mundo Jesus conhece, foi ele que criou com o Pai e com o Espírito Santo para confundir o diabo. O céu se alegra em te outorgar esta bênção, que durante tanto tempo, com tanta lágrima tu pedistes. Eu busquei mais de 7 meses o batismo com o Espírito Santo, e Deus me batizou. Então, não tem como uma pessoa, porque nesse evangelho, o evangelho que Paulo fala em Romanos 1,16, continuar em bermuda, de batom na boca, de calça comprida, de porcaria enfiada nas orelhas, usando vestido curto, colado, peito de fora, cabelo pintado, maquiagem em cima do rosto, não. Ele é simples e até o perfume que ela coloca no corpo para tirar os odores é um perfumezinho moderado. Que Deus, ele dá o equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Eu sou um bicho bruto, mas ele é um freio de Jesus em mim aqui, ó. Tá, segura. Segura aí, Pedro, às vezes eu quero pirar. Meteu o porrete igual Jesus fez com aquele filho do cão lá, que estava fazendo na casa dele de covil, ladrões e salteadores, que dá porque a ira santa é uma coisa que nós temos, que é o repúdio de Deus ao pecado. A reação de Deus diante da pessoa que peca não é de salvar, é de matar primeiro. Só que ele olha para Jesus: meu filho deu sangue por essa humanidade. Aí ele vai lá, ó, a misericórdia, que é a misericórdia, coração miserável. Ela apazigua a ira do Senhor. Isso que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse evangelho de Jesus Cristo aqui, ele faz a mulher largar o brinco, para não furar a orelha, para não adulterar o templo de Deus, largar a porcaria do batom, largar a calça comprida, botar um vestido púdico abaixo do joelho para não mostrar a fundo da calcinha, nem cobrir a calcinha com a Bíblia, faz ela usar uma anágua, uma roupa transparente. Ela é simples como a bomba. Jesus era simples, Jesus é simples até hoje. Vestido de majestade e glória, ele continua simples. O Evangelho de Cristo. Agora esse outro evangelho aí, que hoje não tinha ninguém na rua evangelizando, o primeiro dia do ano, era para estar na rua, eu fui lá perto da boca de fumo, pregar para os caras lá, como antigamente. Se pregar de megafone, passeava-se na rua os irmãos, as irmãs, crianças, todo mundo, e raramente via a pessoa evangelizar. Até essas saídas do diabo, Universal, Testemunho de Jeová, diminuíram. Entendeu? O esfriamento é geral. E uns não tenho vergonha de falar. Vive no pecado. Como é que uma mulher de bermuda, com essa comprida, brinco, pode falar contra outra mulher que está de bermuda e shortinho, como eu falo? Porque está no mesmo pecado, é hipócrita, são fariseus. E você, batistão aí, que tem seminário de tal, isso não adianta cocô nenhuma, rapaz, isso é lixo. Tu não pregar a santidade. Os apóstolos, nenhum tinha seminário. O Paulo, que foi educado aos pés de Gamaliel, que conhecia lá. Os pastores antigamente não faziam essa porcaria de seminário, não. Era só ler a palavra aqui, porque o Espírito Santo ele é o maior intérprete da Bíblia, porque ele é o autor da Bíblia. Eu pergunto para você, se o Espírito Santo é o autor, inspirador da palavra, quem mais conhece da Bíblia? É o Espírito Santo. Eu tiro dúvida com ele, não tiro com em seminário, não. Uma palavra, um dicionário, eu vou precisar aqui. Mas o Espírito Santo explica isso aqui, ele me explica. Porque eu vivo santidade.
Se você viva em conivência com o pecado, tu está em pecado, vai para o inferno. Lá no céu não vai entrar placa de denominação batista, Assembleia Metodista Presbiteriana. Ah, senhor, você era batista do Sul, me ensinou a criar assim. Deus falou, não, isso é a interpretação do diabo. Você dizia ter meu espírito, não tem mais. Porque meu espírito que é o explicador, o intérprete perfeito da palavra. Que evangelho é esse? Que os homens não vão para jogar por causa de futebol, andam de camisetinha tudo nu, para circular um cara da tal de... Como é? Cristão Maranata, sem camisa, sentado na coluna. Não. O homem tem que ter vergonha de mostrar o corpo dele, o peito. Tem mulher que gosta de peito de homem. O que Deus quer nós se vistamos? Então os sacerdotes antigamente ficavam com o peitinho de fora, não. Vê lá a roupa, as vestimentas, eu fiz estudo sobre isso aqui. A vestimenta do sacerdote era uma coisa santa, que não expunha ele nada. Ele podia ser um pôr dentro, mas moralmente falando, não tinha nada de olhar para o corpo dele para a mulher cobiçar ele. Hoje em dia, cai tudo, vamos para a academia mulher com o bumbum de fora. Eu passei nessa denominação batista, é uma vergonha. Na Assembleia está piorando, igual o porco. As meninas, nesse tal de Daniel Malafaia, que demandou pregar na porta, ela dá uma cipoada, bicho, tomar vergonha na cara, se arrepender e voltar pro caminho de Jesus. Essas calças de todas rasgadas, tudo rasgado, uma vergonha, um nojo. Eu fiquei escandalizado, horrorizado, meu Deus, não acredito. Que evangelho é esse? Que esse tal de bispo aí, tal de Daniel Malafaia prega? Que não liberta os meninos, cada mais vergonhoso, mas tudo cabelo pintado. Os homens tudo bombadão, inchado. Só as velhinhas que ainda se mantêm. Coitadas, essas velhinhas devem sofrer muito, Jesus. Então, qual é o evangelho que você está seguindo? O evangelho de Romanos 1,16, ou o evangelho maldito que Paulo fala, que você transtornou porque não quer mais pegar a verdade. Estão igual os homossexuais. A tal da Sociedade Bíblica do Brasil tirou os textos que falam contra o homossexualismo e criou uma né, que eu não chamo de Bíblia aqui, que é a Bíblia, adulterada. Esses líderes da Batista, da Assembleia Metodista Presbiteriana, essas 5 aí que eu falei aqui, Metodista, Presbiteriana, Assembleia, Deus é Congregacional e Batista, Metodista, Presbiteriana, Congregacional e Assembleia. Essas 5 semanas depois vai Deus em amor. Não pregam mais para as pessoas. Por quê? Esse evangelho que eles pregam é adulterado, suprimido, roubado, maquiado, surrupiado. Só pega as partes que não... Não, isso aqui não vai machucar meu irmão. Então vai falar para o Espírito Santo, só é burro, eu não concordo com isso aqui não. Sou mais sábio que tu, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é burro, o Pai é burro, Jesus é burro, de ter falado que os feiticeiros vão para o lago de fogo, os mentirosos vão para o lago de fogo, ter falado que a mulher que não se veste com pudor e modéstia, praticando lascívia, não é reino do céu, lá em Gálatas capítulo 5, né, Efésio, né, Gálatas capítulo 5, obra da carne e fruto do Espírito, não, Gálatas 5, rapidinho, para não me perder aqui, para não citar para você o versículo errado, acho que é Gálatas 6, é muito versículo na cabeça, às vezes embola o trem, como fala o mineiro. Mas nós puxamos rapidinho aqui, essa Bíblia aqui eu manipulo ela igual um revólver. Efésios, Gálatas capítulo 5, versículo do 16 até o versículo 21, que fala das obras da carne. Do 22 até o versículo 23 fala do fruto do Espírito. Então, a lascívia é a mulher se vestir de maneira que leve outra pessoa a ser estimulado, provocado, estimulado, eliciado o instinto sexual. Então, que evangelho é esse que os homens pararam de evangelizar a verdade? Que evangelho é esse que no primeiro dia do ano eu não vi ninguém na rua evangelizando, tudo fechado, passando no tal de Batista Mundial Pentecostal, que é mundana, que tem aqui embaixo também, tudo pelada praticamente, bispo Elcimar, não sei de que aí, fechado. Cadê o servo de Deus? São tudo covarde, estão tudo envergonhado, porque tem vergonha do Espírito Santo, não tem mais o Espírito Santo dentro de si, vamos se retirar, nós temos que partir. O hino diz assim: entra na batalha onde mais o fogo inflama, aí é que eu estou dentro. Quando vier a perseguição depois da grande tribulação, vocês vão querer, já é tarde demais para vocês, meu filho. Vamos aproveitar agora está fácil de pregar o evangelho. Eles não estão dando crédito, o que Paulo falou em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora tu fala, pessoal, eu distribuo em folhetim, que tem assim, um livro pequeno
do Watson Goldman, eles sabem, tu vê que a pessoa tão carente, que ficou assustado, puxa, que esse pastor prega essa verdade aqui? Porque não se prega mais a verdade. É o evangelho maldito, o evangelho light, massageador do ego das pessoas. Porque o Paulo falou, se eu agradasse a homem, eu não seria servo de Deus. O Pedro falou assim com o João, para aqueles filhos do cão lá em Atos Apóstolos. Mais importa, julgai-vos mesmo, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, que evangelho é esse? Que dia 1º de janeiro de 2020, estão todo mundo porta trancada, não estão evangelizando. Que evangelho é esse que as mulheres tudo vergonhosa, nua praticamente, com raras exceções? Que evangelho é esse que diz que não tem nada a ver, só quer o coração? Que evangelho é esse que a mulher tudo pintada, a velha cabelo pintado? É uma mentira, os cabelos você não pode ter pintado, tem que ser branquinho. Diante das câmeras vai a honra. Que evangelho é esse que o homem tudo bombado, inchadão, mostrando o peito para as mulheres cobiçar o corpo dele? Que evangelho é esse que de segunda a sexta está de bunda de fora e de sábado e domingo com o vestidão lá embaixo do pé? Evangelho hipócrita, mentiroso. Que evangelho é esse que o batista prega um, o metodista prega outro, o presbiteriano outro, o assembleano outro e o congregacional outro? Só conheço um. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a libertação ou salvação. E disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seria livre. Sabe vocês, batistão, ficando tudo nu pelado? Você esquece essa porcaria de denominação. Vocês vão tudo para o inferno. Sabe por que vocês vão? Metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus corrompida. Porque vocês não são, ó, libertos por esse evangelho de Cristo aqui. Se tu pregar como está na palavra, das duas uma, ou a pessoa larga Jesus, o Jesus falso, ou volta para o Jesus verdadeiro. Porque se o pastor me falar que eu vou para o inferno com meu brinquedo, eu não vou dar mais dízimo. Vai tu para o inferno, filha do diabo. Fazer chantagem de Jesus, não precisa ter o dízimo, não. Para Deus não tem valor nenhum você devolver os 10% do Senhor. Se você é rebelde ao evangelho santo dele, se não tem obediência à santidade, andar com a roupa decente para mostrar seu bumbum fora, porque é vergonhoso a mulher. Pastor, eu do vestido lá embaixo, mas coladinho meu bumbum. Vai para o inferno do mesmo jeito. Igual um me falou uma vez aqui, não adianta a mulher usar vestidão e ser linguarudo. Eu digo, vai para o inferno a sua mulher que usa bermudinha apertadinha, e vai para o inferno essa mulher que você falou que usa vestidão é fofoqueira. Ó, devemos fazer um e não omitir outro. É santo em toda a vossa maneira de viver. No falar, eu falo duro. Jesus chamou os fariseus de filho do diabo. João 8,4. É bumbum, nada mesmo, tem a vergonha. Elas mostram tudo, só não andam nuas, porque é atentado, violento ao pudor. Mas para um homem de Deus como eu e os irmãos, as irmãs que têm vergonha na cara, a maneira como elas andam aí é pior do que andar pelada. Porque nu já nasceu nuzinho, descrenciando aí. Agora com essa roupa sensual, erótica, apertadinha para mostrar o fundo. Elas não tem vergonha mais de mostrar o contorno da calcinha. É umas calcinhas tão diabólicas, é só uma tirinha dentro da regada das nádegas. Que é do diabo, forjado no inferno pelo demônio chamado Astarote ou Astarte. Então, denominações do Brasil: batista, metodistas, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, e Deus é amor, está se corrompendo também. Tomem vergonha na cara. Não tenham vergonha de pregar o santo evangelho de Cristo. Abandone esse outro evangelho maldito, que não tem exigência, que não prega a santidade, que não prega nós sermos diferentes das pessoas do mundo. Deus diz assim em João, 1 João 2, 15, 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o sistema, as vestimentas, os calçados, os batons, os brincos, cabelo pintado, a tatuagem, a porcaria do biquíni. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que tu vai para o céu se o amor de Deus habitando em você? Amor de Deus é amor a Jesus primeiro. Em primeiro lugar, falar a verdade, repudiar o mal. Dizer, minha filha, você tem que mudar suas vestes. Pastor, não é por força de violência. Sabe por que não é por violência? Porque não tem Jesus. Porque o espírito de inconstância, elas são ruins, rebeldes. Não querem largar a porcaria da roupa. Deus diz assim, não contenderá para sempre o meu espírito com o espírito do homem, seja, do homem e da mulher. Ele vai lá, o cara não quer, ele entrega ao diabo. É assim. Porque a graça de Jesus não é para levar a mulher a mostrar bumbum, não é a graça de Deus não é para a mulher encher a orelha de porcaria de furo, tanto um como o outro é o mesmo lixo. Não é para a mulher, Deus deixou o cabelo da mulher branquinho, não aceita, quer pintar de preto. Para achar a porcaria da chapinha. A outra meteu a porcaria do batom, que o batom que usar é as prostitutas culturais do Antigo Egito. A tal daquela rainha do Egito lá, que é a filha do cão, não quero nem falar. Botar pastor, uma calça com vida frouxa, foi assim que o diabo enganou. Começou com a largona, foi afinando, um abismo chama outro abismo. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do diabo. Pode, não pode? Pode para agradar o diabo, não pode para agradar a Deus. E aí? Então eu digo para você, que esse outro evangelho é do diabo.
Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho aqui, ele liberta, transforma um homem num radical. O servo dele tem que ser radical contra o pecado, contra a mentira, contra a lascívia, contra a nudez, contra a sensualidade, contra o erro, contra a hipocrisia, porque não temos que se preocupar se você vai gostar ou não. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo quando nós pregamos a verdade, que a maioria não aceita a verdade. Sabe por que Jesus foi adiado para encerrar esse vídeo? Você não sabe não, João 7,7, Jesus falou assim para os irmãos de carne dele, falou assim, o mundo não vos pode odiar, mas a mim, ele me odeia, porquanto dele testifico que suas obras são más. Eu estou testificando que as obras do mundo, desses crentes mundanos, batista, assembleano, metodista, presbiteriano, com as exceções que se tiver, que eu não vejo nenhuma mulher batista vídeo com pudor e modéstia, tudo pintada a orelha rascada do jeito do diabo. As assembleanas com essa também quase tudo pelada já. Tá uma vergonha, essa tal de madureira só Jesus. Aqui é um demônio, eu sei que é um demônio que tem lá, que o demônio de Manuel Ferreira que fez parte com ele lá, que esse filho dele aí, que veio de cima para baixo e fez os líderes apoiarem a porcaria do aborto. Eu tenho um documento que o pastor lá que mandou pra gente, que colocou aí, que era na de Madureira, lá e assinado por ele, ele tá avalizando o divórcio. É igual esse filho maldito do Edir Macedo, esse maldito Edir Macedo do inferno, apoiando, chamando, dizendo que o batismo do Espírito Santo é do diabo, e apoiando o aborto. Só um cego que não vê que Edir Macedo é um falso profeta. É pior que Satanás, porque o diabo ele já tem aquela natureza dele. A Bíblia diz que ele pega desde o princípio, mas o Edir Macedo, ele não nasceu corrompido, nasceu no pecado, uma criancinha lá. Ele é o pior deles, esse tal de Edir Macedo, é um filho do capiroto. Lá no inferno, é igual o cara que fundou a Testemunho de Jeová e os adventistas. Deus mostrou um pastor lá, um principal, só dos mormons, um lugar só para os mormons queimados lá no inferno, tem lá. Um só para os adventistas, outro para os católicos, outro, por ele falou também, foi Testemunho de Jeová. Ele viu esse tal de Charles Taze Russo, cheio de milhões de agulhas no corpo. Cada uma pessoa que bandeia para o Testemunho de Jeová, é uma agulha que os demônios enfiam na alma lá no inferno do tal do Charles Taze Russo. Olha, é horrível. Então você que está me ouvindo, se arrependa. Se quiser morar no céu, se reconcilie com Jesus, porque senão todos que ouviram esse vídeo, que estão enquadrados disso aqui, vocês estão desviados, como a música fala, perdido na casa do Pai, desviado com a Bíblia na mão. Deus vai julgar vocês por aí, que vai pegar, ó. O meu servo naquele dia 1º de janeiro de 2020 falou do outro evangelho que vocês estavam corrompidos, ele falou a verdade. Vocês que não quiseram crer, porque ao longo do tempo foram torcendo o evangelho e um dia eles queriam uma mentira. É um outro evangelho que Paulo falou, que foi transtornado pelo liberalismo, pela pouca vergonha, a falta de temor a Deus, a cedência, vou usar assim, a complacência progressiva com o erro, com o pecado, de não mais querer confrontar o pecado, porque gera contra mim. Pastor, vão xingar, eu estou nem aí. O servo de Deus, ele foi chamado para confrontar o pecado, ele foi chamado para enfrentar o diabo, ele foi chamado para sofrer, para ser peregrino na terra. Tempo bom nunca tiremos, nem tão pouco teremos, pois sem afrontar é o nosso lema, Jesus está aqui. Então, você que é ímpio, vai ouvir esse vídeo, você que é perdido, que não é evangélico entre aspas, se converta a Jesus. Pegue você que é católico, pega essa Bíblia, leia. Ela ensina a verdade, tem aqueles 7 livros a mais dos apócrifos, lá aqueles lixos lá. Mas leia o Evangelho de João, que vai ensinar o caminho da verdade para você. Vocês batistas, assembleanos, metodistas, presbiterianos, congregacionais, se arrependam, meus primos. Vocês não são meus irmãos, não. Os que forem santos daí, que as mulheres se vestem com pudor e modéstia conforme a Bíblia, são minhas irmãs. Mas as irmãs são minhas primas. O pai de vocês não é meu pai, porque meu pai exige santidade da mulher de Deus. Me diga para vocês, a última pergunta. Deus criou uma Bíblia para o batista, outro para o metodista, com uma regra diferente, outro para os presbiterianos, outro para os congregacionais e outro para os assembleanos? Não. O mesmo pecado de lascívia, que está aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, serve para a denominação batista, para a denominação Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana e congregacional. Vai levar para o inferno a batistona, que se veste de bermuda, calça comprida, que fura a orelha adulterando o cu. Ele falou adultas e adultas, Tiago 4,4. Não saber vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que torna-se amigo do mundo, o brinca de Deus, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus vai para o inferno. Vai para o inferno depois para o lago de fogo. Essa é a verdade. Se arrepende, Brasil. Acorda, denominações do Brasil. Hoje é 1º de janeiro de 2020. Se arrependam. Vocês têm até o final do ano de Jesus não voltar para se arrepender.
não serão queimados no inferno e vão lembrar dessas palavras que eu falei nesse vídeo aqui. Amém? Que Deus os abençoe. Abra os olhos de vocês, sejam humildes. Reconheçam os seus erros. Jesus está pronto para receber vocês quando vocês se arrepender. A Bíblia diz assim, ó, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Estás preparado? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.